Muito bem, vamos retomar aqui a nossa segunda parte. Eu recebi uma pergunta aqui pela internet, eu vou abordá-la, uma pergunta do Silvio Agostinho, e não sei se vai haver outras, se houver outras, nós aproveitamos agora e fazemos. Você já colocou? Já compartilhei. Então, me pergunta aqui, bom, eu não sei, Silvio, se você queria que eu respondesse isso ao vivo, mas agora já falei, vou responder. Ele está perguntando o seguinte aqui, você tomou como parâmetro inicial, na verdade eu citei essa frase no começo, quando eu falei do Evangelho integral, e acho que está aqui inclusive, o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens, que foi, digamos assim, o refrão do Pacto de Lausanne, em 74. A pergunta é a seguinte, o Evangelho deve também abranger a responsabilidade social para quem está sendo evangelizado? A evangelização deve ser uma missão integral, holística? Tem termos aqui interessantes. Sim. Pronto, está respondido já. Mas, só para não ficar só nessa resposta sim. Primeiro que missão só pode ser integral. Me desculpem os que usam essa expressão, mas missão integral é redundância. Missão só pode ser integral, senão não é missão. E qual é a missão do Evangelho? A missão do Evangelho, bem resumida nessa frase, é que o Evangelho tem poder para resgatar o homem em todas as dimensões da vida. Como dizia lá o Francis Schaeffer, o pecado arrebentou a relação do homem com Deus, em primeiro lugar, né, a dimensão teológica, arrebentou as relações do homem consigo mesmo, daí a dimensão psicológica que foi afetada, afetou a relação do homem com o seu semelhante, daí as dimensões sociais da queda, e arrebentou as relações do homem com a natureza, daí as implicações ecológicas da queda, né? Quando o Evangelho vem, e a redenção é proposta em Jesus no Evangelho, qual desses aspectos Deus quer restaurar? O aspecto teológico, a nossa relação com Deus, o aspecto psicológico, nossa relação conosco mesmos, o aspecto social, nossa relação com o próximo, ou o aspecto ecológico, nossa relação com a natureza. Então, se é tudo, o Evangelho só vai ser integral se afetar todos os aspectos da nossa relação. Agora, você sabe, tanto quanto eu, que alguns desses aspectos, e eu acredito que isso tem muito a ver com o que o Jim Maia está falando à noite, na questão do que ele está chamando de julgamentos temporais, né? Existem aspectos da redenção que não estão disponíveis ainda, os seus efeitos. Por exemplo, a dimensão ecológica. A natureza não está equilibrada ainda, porque ela continua debaixo da maldição que o pecado causou. Um dia ela vai ser restaurada. Tá, mas de que maneira a redenção e o evangelho que eu prego pode afetar essa dimensão, esse aspecto? No sentido de que, por exemplo, para ser bem direto no ponto, uma questão prática, no sentido, por exemplo, de que a igreja deveria ser a primeira entidade a defender a natureza, a defender a preservação da natureza, a não construir igreja em área de manancial, construir templo em área de preservação ambiental, a não jogar lixo na calçada, a não entupir bueiro. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Claro que tem a ver com o Evangelho. O Evangelho restaura as dimensões todas da vida humana, inclusive essa. Então, sabe quem devia ter começado a fazer coleta seletiva de lixo? As igrejas. Sua igreja devia ter lá umas lixeiras recicláveis lá para ensinar. Devia ser ensinado isso na escola dominical. Porque isso tudo faz parte das dimensões de restauração da vida humana. E as questões sociais? Relações de trabalho, relações econômicas e tal. A gente estava conversando um pouquinho, óbvio que eu não vou entrar nessa discussão, mas estava conversando no intervalo com o irmão e a gente estava falando sobre isso, né? Eu creio que o Evangelho também promove, eu creio por ver isso acontecendo e por também conceitualmente entender que o Evangelho também propõe mudanças nas estruturas das relações humanas, inclusive relações econômicas, inclusive relação de trabalho, etc. No entanto, eu não entendo que a igreja tem como prerrogativa uma pregação social ou uma proposta de reforma sociológica por meio da ideologia política, etc.
eu não vejo nenhum problema em que um cristão tenha o seu envolvimento político e tenha as suas preferências e até a sua militância. Se ele conseguir conciliar a sua fé com a ideologia dele, tudo bem. O que é o problema? É quando ele começa a ver a vida por meio de sua ideologia e não por meio do Evangelho. Você entender a Bíblia pela ideologia é o contrário que tem que ser. Você não tem que explicar a Bíblia usando a ideologia como lente. Você tem que entender a ideologia usando a Bíblia como lente. Agora, aí é que entram as questões que estão dividindo aí os crentes, especialmente depois do pacto lá de Lausanne. O que aquela conferência propôs? Nós estamos só falando de céu. E estamos pregando a redenção apenas no aspecto da nossa relação com Deus ser restaurada. Estamos esquecendo o resto. Isso está errado. Então, aquela história assim de prega o Evangelho, e a pessoa se converte, tem uma esperança, vai indo para o céu, pode continuar passando fome, pode continuar na favela, pode continuar sendo oprimida, não pode, porque o Evangelho tem que restaurar tudo. Então, eles tentaram equilibrar essa balança, só que talvez aconteceu que desequilibrou para o outro lado. Porque agora já existem movimentos em que só se dá ênfase, ou pelo menos se dá uma ênfase mais pesada, à questão social, ideológica, empreendedorismo social e tal, e já nem se fala de evangelho mais. Então você vai lá, você tem lá uma ONG, você tem lá uma instituição, um empreendimento, que às vezes faz coisas que nem o governo faz, e que nesse sentido é um baita de um testemunho positivo para o Evangelho. Então, essa instituição cristã, esses cristãos chegam lá e investem naquele lugar, e melhoram a vida das pessoas, e geram renda para as pessoas, eles saem da pobreza, saem da miséria, se desenvolvem como pessoas, estudam e tal, mas não ouvem nada sobre o Evangelho, e não ouvem nada sobre o fato de que são pecadores e que estão separados de Deus. Aí também não dá certo. Então, o equilíbrio integral que eu estou propondo aqui, da qual a pergunta, inclusive, acho que decorre, é isso que tem que ser buscado. Sim, então, respondendo à pergunta, o Evangelho deve abranger também a responsabilidade social para quem está sendo evangelizado? Com toda certeza, porque também é uma dimensão que o Evangelho está restaurando. Aliás, às vezes até mesmo sem querer, ou sem ser intencional, isso acontece. Tem eu só vou citar, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor da pessoa nem nada, mas tem um vídeo que andou rodando aí pelo WhatsApp ou pelas mídias sociais, daquele Luiz Felipe Pondé, dando uma palestra numa faculdade, uma universidade do Rio de Janeiro. E ele estava falando assim, ele não é cristão, até onde eu saiba, não sei se ele tem algum tipo de Luiz Felipe Pondé. Eu acho que ele é judeu, alguma coisa assim, ou estudou em Israel, não sei como é, não sei, agora é ignorância total da minha parte. Mas eu me reporto à fala dele, ele estava dizendo, não era um pastor falando, era o filósofo Pondé numa universidade no Rio de Janeiro, se não me engano na UFRJ, falando assim, sabe por que a universidade tem tanto medo dos crentes? Sabe por que a gente tem essa paura de crente? E a gente acha e fica brigando aí com esse negócio de Estado laico, e negócio de escola sem partido, que não pode ter, não sei o quê. Qual é o nosso grande medo? Porque, agora ele está falando, estou falando de uma análise de um filósofo de fora falando. Porque é o seguinte, veja o que acontece aqui no Rio de Janeiro. A igreja evangélica vai na favela onde às vezes nem a polícia não entra. Não é? Vai lá, prega o Evangelho, o cara estava drogado, bêbado, batia na mulher, arrebentava com tudo, tal, a vida do cara era uma desgraça, o cara vai para a igreja, ele falou do jeito dele, o cara vai para a igreja, para de beber, para de usar droga, começa a ter mais dinheiro, então já melhora a questão econômica da família. Aí o cara para de ir na gandaia, melhora a vida sexual do casal. Aí o cara começa a ficar em casa, já melhora o relacionamento com os filhos. Ele falou assim, a universidade não consegue fazer isso, por isso que a gente tem medo deles. Eu achei isso um negócio extraordinário. Porque a gente tem a tendência de pensar, e eu não gosto de quem fala assim, a igreja brasileira, não sei o quê, porque você conhece a igreja brasileira inteira? Esses caras que ficam falando, desculpa citar, mas eu não vou falar o nome do Paulo Júnior também, porque é chato, mas tem uns aí que falam de um jeito que tudo está ruim. Você sabe, o cara nunca pisou numa favela e fala que as igrejas no Rio, não sei o quê, mas você nunca foi lá para saber? Agora, esse cara que está de fora, que não é um cara isento nesse aspecto, está falando assim, existe um impacto social
traduzindo para o evangeliquez, o que ele está dizendo é isso. Existe um impacto social que o evangelho está causando. E que o Estado não consegue fazer, inclusive. E a universidade não consegue. Ele não está dizendo que basta ir lá à igreja e não precisa ter escola, por exemplo. Não precisa ter hospital. Que o cara... Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, o evangelho, ele está percebendo isso. O evangelho causa um impacto social. Isso sem, às vezes, a gente ser tão intencional. Imagine se a gente fosse. Então, um exemplo. Eu não estou falando que seja ou não seja nosso papel. Eu só estou fazendo um exercício de imaginação. Se cada igreja ou cada grupo de igrejas numa cidade tivesse como começar a alfabetizar adultos, nas igrejas evangélicas, o analfabetismo seria erradicado no Brasil em menos de 10 anos. Isso é impacto social, responsabilidade social. Agora, você fala assim, mas se a gente ensinar o cara a ler só para ele ler a Bíblia, a gente está comprando ele. Tá bom, então deixa ele analfabeto. Aí ele não lê nem a Bíblia nem nada. Entende? Isso não faz sentido. Agora, a igreja não é uma ONG, a igreja é uma igreja. Mas ela devia ter ONG. Ela devia ter instituições que pudessem coordenar essas ações. Tem gente talentosa no meio do povo de Deus, que Deus chamou para fazer isso, inclusive. Né? Então, a resposta, Silvião, na minha opinião, sim. Embora haja controvérsias, tá bom? Alfalite era a alfabetização de adultos usando a Bíblia de cartilha, alguma coisa assim, não era? Sim. Não sei, realmente não eu sei que existia isso. Né? Agora, a gente estava conversando, inclusive, ontem, numa das refeições aí, que, embora o assunto não seja esse, mas é só para a gente fechar tudo isso aqui. Eu entendo que, sim, o evangelho tem que ser o evangelho da salvação, que é o poder de Deus e tal. Aí as pessoas falam assim, mas você não vê os apóstolos fazendo isso. Gente, os apóstolos viviam numa situação completamente diferente. Embora que havia miséria naquela época e tal, os apóstolos, eu não sei, eu não posso falar por ele, porque eu não tenho procuração para falar em nome do apóstolo Paulo. Mas eu não sei se o Paulo iria, morando no Rio de Janeiro, iria se fechar num gabinete acarpetado e cheio de ar-condicionado para trazer os caras ali só para ensinar a Bíblia e não ia olhar para nenhuma favela. Duvido que ele faria isso. Eu não posso falar em nome dele. Mas me parece pouco provável que seria essa a dimensão de evangelho que ele ia ter. Né? E assim por diante. Bom, agora eu queria chegar no ponto que talvez, na minha maneira de ver esse texto, ele parece que vai num crescendo, o texto de Atos 20, ele chega agora, parece que no ápice aqui das suas marcas de ministério integral, ou de ministério saudável, que é o que ele fala no versículo 24. Vamos ler o versículo 24, então. Todavia não me importo, vamos só ver um pouquinho o que estava falando antes. Só um minutinho, alguém me mandou uma mensagem aqui, falando para eu ler um versículo que eu li, mas não entendi o que é, tá? Acho que é o João Batista Costa, alguma coisa assim. Manda outra mensagem, eu não entendi o que você quis dizer. O que aquele texto tinha, que eu estava falando aqui, não consegui fazer conexão. Não por sua culpa, deve ter sido falta de atenção minha aqui, tá bem? Então, Atos capítulo 20, quando ele fala que, todavia não me importo, nem considero a vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quando ele chega nesse ponto, aí eu que já estava com vergonha, lembra que eu falo que conforme eu vou lendo esse texto, eu vou ficando meio constrangido assim, agora ele acabou de me derrubar de uma vez. Olha bem o que ele está falando aqui. Minha vida só tem valor se eu completar o ministério que Deus me confiou. Vida com propósito, virou já até agora quase que uma franquia, né? Vida com propósito é aquela que sabe para que está sendo vivida. E só esse tipo de vida que vale a pena, tá? Nenhuma outra vale a pena. Se você levanta... Bom, eu ia falar um dia já era suficiente, mas se você levanta e fica pensando assim, o que eu vou fazer da vida? Você perdeu a vida já.
Paulo está falando um negócio que é a grande busca de todo ser humano, inclusive de alguns crentes, embora a gente sabe qual é o propósito da nossa vida, mas ele está falando de propósito aqui, não como uma coisa romântica, ele está falando do propósito como talvez o grande motivador da sua vida. Trabalhando com orientação de carreira, que eu faço isso também, carreira profissional aí e tal, e também trabalhando com orientação no sentido de gestão e planejamento só, tá? Eu não sou o Espírito Santo e não tenho a intenção de, aos 50 anos, poder dizer para as pessoas o que elas têm que fazer no ministério. Não é isso que eu quero dizer, não. A orientação é simplesmente no sentido de você tirar a foto da sua situação, como a gente tem feito aí com alguns irmãos durante a tarde, e olhar lá para frente e falar assim, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu quero chegar, vamos traçar um plano para fazer isso. É isso que eu estou chamando de orientação. Ao trabalhar com isso, sabe o que eu tenho percebido? Que o maior fator de geração de estresse no ministério é a falta de clareza, é a falta de visão específica. É aquele negócio da pessoa que está no ministério e está falando assim, eu sirvo a Deus. O que você faz? Eu sirvo a Deus. Para que a sua vida serve? Serve para glorificar a Deus. Não que isso seja errado. Nós aprendemos a dar essa resposta, e é uma resposta correta, mas embora seja uma resposta correta, ela é uma resposta vaga. Todo mundo quer glorificar a Deus, é que nem o negócio de ir para o céu. Você quer ir para o céu? Lógico, qual é a opção? Inferno? Não, então eu quero o céu. É claro que todo mundo quer glorificar a Deus, todo cristão. A pergunta que você tem que fazer, é isso que Paulo está dizendo aqui, tá? Como é que você vai glorificar a Deus? Eu sei que há pessoas que respondem essa pergunta de maneiras diferentes. Por exemplo, tem um amigo que diz assim, eu identifiquei os dons que Deus tem, eu tenho um chamado para a área de ensino, então, se eu estiver ensinando, pode ser onde for, pode ser no meio dos Yanomami, pode ser na Suíça, pode ser aqui em Campinas, se eu estiver ensinando, eu posso ser um diretor de um seminário, um professor de uma classe de escola bíblica, ou um diretor de um instituto lá na Europa, tanto faz. Eu estou seguindo o meu propósito. Bom, respeito, ele está tocando a vida dele assim, está dando certo aparentemente, beleza. Eu penso um pouquinho diferente, não sei você. Eu penso que se a gente disser que tanto faz onde a gente está, a gente vai ter dificuldade de entender alguns textos bíblicos e algumas histórias da Bíblia. Por exemplo, José. Você acha que José... Eu li a história de José essa semana no meu devocional. Eu gosto de ler, estou lendo esse ano a Bíblia inteira, mas eu estou lendo história por história. Em vez de ler capítulo por capítulo, eu pego a história de Abraão e leio inteira, no mesmo dia. Aí José, no mesmo dia. É interessante isso. José. E aí quando você vai ler os salmos inteiros, você descobre uns negócios interessantes lá. Sabe aqueles sonhos de José? Sabe como é que o Salmo 105 chama os sonhos de José? Não chama de sonho de José. Chama de palavra profética do Senhor a respeito de José. Não era sonho de José, no sentido que a gente usa a palavra sonho. Qual é o seu sonho? Conhecer a Disney. Isso não é sonho, isso é pesadelo. Viajar daqui para o outro lado do mundo para ir ver um rato. O rato eu vejo aqui no esgoto daqui mesmo. Não, mas é o mundo encantado da Disney, né? Sonho, isso é sonho. Agora, no caso de José, não era ele que inventava os sonhos. Então tem gente que, desculpa falar, eu já preguei uma vez só, foi só uma vez, mas eu já preguei nesse texto falando isso. A gente tem que sonhar grande. Você sonha aqui, Deus te... Mas o texto não está ensinando isso. Porque quem fazia José sonhar, segundo o Salmo 105, era o Senhor profetizando na vida dele, ou seja, dando a ele o propósito da sua vida. Agora, como é que ele chegou lá no sonho dele? Ele não chegou para um orientador de carreira missionária e falou assim, escuta, eu tenho um sonho que um dia meus irmãos tudo se dobra em mim, porque são muito chatos esses caras aqui, um dia eles vão ter que me engolir. Como é que eu faço para fazer isso? Vai estudar lá no Egito, vai lá para a Universidade do Cairo, faça lá uma boa faculdade lá, faça um mestrado lá e fique esperando. Daqui a pouco você começa a estagiar na cadeia, em algum lugar assim, e um dia você vai chegar lá. E aí, quando isso acontecer, vai estar... No caso dele não foi assim. Você sabe como é que foi a história dele. Havia um propósito claro para ele, que Deus deu a ele quando ele era menino ainda, 17 anos, ele não entendia tudo que tinha a ver com aquele sonho, ele só foi entender que aquilo era uma palavra profética
no dia que os irmãos dele se... Mas isso tinha passado já quase 20 anos. Ele já tinha comido o pão que o outro amassou. Para não falar o nome, porque é chato da Ibope, né? Então, José tinha um propósito de vida? Claro que tinha. Qual era o propósito? Honrar a Deus, ok, mas de novo, isso é vago. Todo mundo tinha um propósito de honrar a Deus. Abraão tinha um propósito? Qual que era? Honrar a Deus. Curiosamente, os dois foram para o Egito. Só que um foi para o Egito para pecar, o outro foi para salvar o mundo. Quer dizer, os dois têm um propósito, os dois querem glorificar a Deus, mas cada um vai fazer isso de um jeito completamente diferente do outro. Talvez eu poderia dizer que o propósito geral, que é glorificar a Deus, ele vai se subdividir na multiforme sabedoria de Deus num propósito muito individual para cada um de nós. Parêntese, principalmente para vocês missionários. Eu também sou, agora eu esqueci, desculpa. Ouça as pessoas a respeito do seu chamado e a respeito para onde você vai trabalhar, essas coisas assim, ouça, porque na multidão dos conselheiros tem segurança. Bom, depende do conselheiro também, né? Porque tem uns conselheiros que na multidão deles só sai bobagem, mas assim, na multidão de conselheiro de verdade, a segurança, ouça a sua igreja, ouça os seus pastores, as pessoas que têm influência sobre, ouça. Mas haja por aquilo que Deus te fala também. Porque tem muita gente que acha que é o Espírito Santo, e que um amigo meu que está trabalhando num determinado lugar, ouviu assim de um grande líder da nossa abominação aqui, falou assim, o irmão está indo para onde trabalhar? Aliás, ele sabia, o irmão está indo para tal lugar, o irmão terá meu apoio, desde que o irmão fique no lugar tal, porque lá tem uma igreja fechando. Se o irmão for para esse lugar, tem meu apoio, inclusive financeiro, o que não era pouco, mas se o irmão for para esse lugar onde está, não posso admitir, porque esse país já foi evangelizado várias vezes e não precisa de missionário lá. Aí esse meu amigo veio falar comigo todo chateado, eu falei assim, rapaz, ainda bem que não foi para mim que ele falou, por quê? Porque se tivesse falado, eu falei assim, muito prazer, Espírito Santo, eu não sabia que o senhor era o dono da... Porque, como é que ele sabia disso? Entende? Então assim, o propósito de Deus para você pode ser, inclusive, indecifrável para o outro, mas pode ser que seja indecifrável para você, mas tenha todo sentido para o outro. A não ser quando a coisa é muito escrachada. Tem gente que não tem chamado, tem assobio, né? Ele acha que é Deus que chamou ele, alguém assobiou e está indo para lá. É o cara que queria ir para a Bahia como missionário. Né? O rapazinho lá, jovem, não ia na igreja, não ia na ceia, chegava só atrasado, não participava da escola bíblica, não queria saber de nada. Um dia chegou lá para o pastor e falou assim, pastor, tem um chamado missionário. Eu falei, como é que você sabe disso? Eu estava assim, nem trabalhar, não trabalhava. Sabe esses moleques de 18, 19 anos que só ficam na internet? Era desse aí. Eu estava deitado esses dias, lá na rede, em casa, 2 horas da tarde, o cara deitado para ter uma visão, porque deve ter comido uma feijoada a mais, né? Um vatapá. Não, mas ele não era baiano, ele estava aqui em São Paulo. Eu estava deitado na rede esses dias e olhando as nuvens, de repente as nuvens começaram a se movimentar num vento que veio de Deus e apareceram 3 letras no céu. A letra V, a letra P e a letra B. E o pastor falou, o que significa? Vá para a Bahia. Deus está me chamando para lá. Aí o pastor falou assim, vamos fazer o seguinte, se ele falou com você, ele vai falar comigo também. Eu vou orar, você volta aqui amanhã. Aí ele foi para casa, o pastor foi lá, no dia seguinte, falou, e aí pastor, orei. Olha, VPB, que Deus falou com você, então, só que Deus falou para mim também. E era VPB? Era VPB também. Então eu posso ir para a Bahia? Ele falou, não, só que para mim ele falou que é para você, vá plantar batata. Você nunca fez nada aqui, você vai querer fazer o que na Bahia, né? Então, tem uns casos assim de chamado que não precisa nem orar muito para saber que o cara não... Né? Tem aquele cara que nunca fez nada na vida e quer ser missionário. O cara nunca quis estudar, aí ele vai para o seminário, porque no seminário não tem vestibular, então é mais fácil entrar. Tá? Tirante essas coisas assim, aliás, mais um parêntese. Não, deixa esse parênteses, chega de parênteses, vamos embora para cá, vamos para frente, senão eu não chego onde eu quero. Eu entendo que nós recebemos chamados de Deus, todos nós, e que a nossa função como
como gente assim na vida, nada mais é do que nos dispor a tentar entender qual é esse chamado e persegui-lo. E que é isso que vai dar sentido para a nossa vida. E que é isso que vai nos dar um sentido de realização. Não é o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando assim, minha vida só tem sentido se eu cumprir o chamado que eu recebi. Se eu não cumprir, eu posso fazer um monte de coisa, mas não vou me sentir realizado. É por isso que eu estou dizendo para vocês que eu tenho percebido que a maior fonte de frustração de missionários que estão no campo, às vezes há anos, é porque eles estão no campo há anos, mas não sabem o que estão fazendo lá. Ou não conseguem ver o que foi feito. O cara se mata, emocionalmente, às vezes fisicamente e tal. Paulo está falando assim, eu sei o que estou fazendo aqui. Você sabe? Quando eu pergunto para alguns missionários, escreva numa frase qual é a sua visão pessoal. Muita gente não consegue fazer isso. Não estou falando na hora, aí vai pensar e não consegue. Outros conseguem. Outros conseguem. Não, eu nasci para fazer isso. Aí eu faço a outra pergunta, como é que você vai fazer isso? Às vezes aí o cara enrosca. Porque saber aonde você onde você quer chegar, onde Deus quer levar você, é uma coisa. Traçar o caminho até lá já é outra questão. Então, essas são as duas maiores fontes de frustração do ministério. A pessoa não sabe o que está fazendo, ou sabe, mas não sabe como chega lá. Então, o que eu quero destacar aqui por isso? Porque eu acho que isso aqui é uma questão crucial para quem está no ministério. Todos nós estamos. Por exemplo, veja que o ministério que Paulo recebeu do Senhor tinha especificidades. Olhe Romanos capítulo 15. Paulo está escrevendo sobre esse chamado lá. Até nessa ocasião aqui, aparentemente ele não tinha estado em Roma ainda. Mas quando ele escreve no capítulo 15, aliás, antes de ler, qual era o chamado de Paulo? Paulo foi chamado para fazer o quê? Foi chamado para ser um apóstolo, e portanto, se ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi chamado para pregar o evangelho. Sim ou não? Sim. Mas só isso? Não na cabeça de Paulo. Olha o que ele fala. Capítulo 15, versículo 14. Meus irmãos, versículo 16. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Portanto, ele está falando do seu ministério. Versículo Romanos 15, estou agora no 18. Não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro. Então perceba aqui, qual é o chamado de Paulo? Pregar o Evangelho. Apóstolo, pregar o Evangelho. Pedro também não era apóstolo? E Tiago e João? E o barquinho também, né? Porque tem Pedro, Tiago, João e o barquinho, né? Tudo era apóstolo. Tudo estava fazendo a mesma coisa? Mas por que não? Porque o chamado é específico. Paulo está falando assim, eu fui chamado para evangelizar os gentios. E ele, não sei de onde ele chegou a essa conclusão, mas ele está falando que chegou. Eu tomei como base, eu não vou pregar onde já tem igreja formada. Eu vou pregar só em campo pioneiro. Apesar de que em Éfeso, como a gente viu, tinha já um grupo lá. Mas era uma igreja incipiente ainda. Ele falou, ok, pergunta, será que ele está dizendo aqui? Eu já ouvi alguém dar essa interpretação, se não me engano, numa reunião aqui, nessa sala, inclusive. Alguém que interpretou o seguinte, missionário tem que ser pioneiro. Para você ser um missionário, você tem que plantar a igreja, senão você não é missionário, você é outra coisa. Baseado em que está falando isso mesmo? Nesse texto aí eles basearam. Está vendo? Paulo não pregava em campo... Gente, Paulo está falando de Paulo. Então, o que é ser missionário? Ele perguntou, estou respondendo com a mesma pergunta.
Se nós entendemos aí a expressão missionária, tecnicamente falando, como alguém que está dedicado ao serviço do Evangelho e vivendo dele, é alguém que, portanto, que está com o seu tempo disponível, 100%, e sendo sustentado pelas igrejas para servir. Tecnicamente, eu acho que esse missionário é isso. Esse missionário só pode plantar igreja, e só pode plantar igreja na cidade onde não tem. Mas Paulo falou que era isso. Não, gente, Paulo falou que era isso para ele. Ele não falou que era isso para Pedro, para Tiago, para João, para você. O que Paulo está dizendo é o seguinte: euzinho, Paulo de Tarso, não, Saulo de Tarso, que virou Paulo depois, eu fui chamado para ser um apóstolo. Inclusive fui chamado até depois dos outros, meio fora de tempo, como ele fala. Jesus escolheu os que ele quis para andar com ele. Paulo já era nascido nesse tempo, mas não foi chamado. Aliás, nessa época ele nem gostava. Dizem que ele tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus. Mas ele não estava lá. Pelo contrário, ele ainda estava perseguindo a igreja e tal, e achando que esse Jesus era uma farsa. Mas aí Jesus vai lá no caminho de Damasco, chama ele. Você vai ser minha testemunha, inclusive você vai falar com reis, você vai falar com autoridades e não sei o que e tal. Ele não sai na hora, ele fica uns 14 anos pelo menos lá na Arábia, e não sei, se preparando e tal. E quando ele sai e vai lá para Antioquia. Antioquia é a primeira igreja gentílica da história, fundada pelos judeus que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição que sobreveio a Estevão. Eles formam uma igreja, a primeira igreja que não tem somente judeus. O Barnabé vai lá e fala assim: tem a cara do Paulo isso aqui. E Paulo vai para lá. Não é Paulo ainda é Saulo. Aí eles saem para fazer o quê? Ele está contando aí. Ele sai para plantar igrejas no mundo gentil. Nós já vimos que ele não fala só com gentios. Ele prega tanto para judeu quanto para gentio. Mas qual é a visão maior de Paulo? Eu preciso levar o evangelho aos gentios. E eu vou fazer isso onde Cristo não foi anunciado. Isso é estratégia. Sabe por quê? Se ele tinha alguém que pudesse anunciar o evangelho em Sardes, Tiatira, Esmirna, ele precisava ir lá. Porque enquanto tinha alguém evangelizando lá, ele podia ir para outro lugar. Isso é eficiência. Mas por que ele pensou em tudo isso? Porque ele sabia o que ele queria. Indo ao ponto, meu querido missionário ou não missionário, meu querido irmão em Cristo, se você não tiver clareza para onde você está indo, você não vai conseguir fazer plano nenhum a respeito disso. Por isso que passam 10, 15, 20 anos, você olha para trás e fala: não fiz nada. Lógico, você não sabe o que você quer fazer. Caímos de volta no negócio do planejamento. Gente, eu não gosto de usar essas expressões porque elas são meio evangeliquez demais, mas assim, agora eu quero apelar mesmo por Jesus Cristo, pelo nome dele. Não fica achando que você pensar no que você vai fazer e planejar como você vai fazer é algo de empresa. A empresa faz isso porque a empresa quer ter lucro. Você precisa fazer isso porque você também quer ter lucro, mas no seu ministério, não é lucro financeiro. Você quer fazer o melhor para Deus. Você quer alcançar o maior número possível de pessoas. Para você fazer isso, você vai ter que saber exatamente o que você vai fazer e vai ter que dizer não para tudo o resto. Nenhum ministro de Cristo que queira fazer tudo vai conseguir fazer alguma coisa. Se você quiser abraçar o mundo, você vai morrer, você não vai servir. Como é que eu descubro o propósito? Como é que Paulo sabia que ele era chamado para ser o apóstolo dos gentios? Porque o Senhor falou para ele. O Senhor o capacitou com alguns dons, com alguns talentos, com experiências. Ele talvez fosse, de todos os apóstolos, o mais preparado em todos os sentidos. Falava mais de uma língua, era um cara estudado, ele tinha a nacionalidade romana, ao mesmo tempo que ele tinha tudo isso, ele tinha um preparo como judeu, fariseu, um cara versado na lei e tal. E aí Deus pinça esse cara de fora do establishment, porque ele não andou com ninguém lá, é um sapo de fora. Deus pinça esse cara e fala assim: você vai ser isso. Ele entende isso. Ele fica 14, 15 anos se preparando para fazer o que ele ia fazer. E agora, aqui, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está deixando muito, não acabou o ministério dele ainda, mas ele está deixando muito claro que ele sabia a cada etapa o que ele tinha que fazer. E Paulo planejava suas viagens, viu? Sabe como é que eu sei? Porque um dia Deus mudou o plano dele. Um dia Paulo ia para um lado, ele tinha planejado isso. À noite, ele tem a visão: não é para lá, é para cá. Aí o cara, tá vendo? Não adianta fazer plano, Deus muda. Ai, gente, não é essa a lição, não é.
Não é isso que tem que aprender lá. Não é que você não... você tem que aprender que você faz planos. Mas que às vezes até o apóstolo Paulo faz um plano que o Espírito Santo fala, não é esse, Paulo, vamos para cá. É essa a lição. Não é que você não pode fazer, pelo contrário, isso demonstra que Paulo sabia muito bem o que ele queria fazer. Ele estava seguindo essa estratégia aqui. Eu vou anunciar o evangelho onde Cristo não foi anunciado. Agora, por que então ele está querendo ir em Roma? Roma já tem igreja. Por que ele está doido para ir para Roma? E ele acaba indo. Por que ele quer ir para Roma? Talvez para chegar na Espanha, mas ele fala uma outra coisa quando está em Jerusalém ainda. Talvez até por isso que ele apela para César. Porque ele ouviu do Ananias lá, não o Ananias da Safira, o outro Ananias. Esse safado já tinha morrido fazia tempo. Tinha um outro Ananias que era um cara bom lá. O Ananias que foi lá na casa de Simão, quando ele se converteu, o Ananias falou para ele, em nome de Deus, você vai levar meu nome diante das autoridades, dos reis. Ele queria falar para o imperador, por isso ele queria ir para Roma. Mas isso também é um senso de propósito absurdo. Paulo sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele não levanta de manhã e fala assim, e aí, o que eu faço hoje? Hein? Será que eu vou ler a Bíblia? Será que eu vou orar? Vou fazer um discipulado aqui? Ele sabe o que ele vai fazer. Não tem coisa mais deliciosa do que você levantar e falar assim, hoje eu tenho que fazer isso, 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 e quando você chega no fim do dia, você não somente fez, mas você sabe que isso concorre para aquilo que você foi chamado para fazer. Não tem sensação melhor do que isso. Eu não estou falando que quando acontece isso, você não vai ter outros problemas no ministério. Pergunta para o Paulo se ele tinha problema no ministério. Paulo viajava, né? Você vai lá, agora tem os cruzeiros que vão lá para as ilhas gregas, né? Tem inclusive pacote, é muito legal fazer, eu nunca fiz não, se quiser inclusive me... não, convidar não, eu quero ir sozinho, não quero ir com você só me paga. Você me pague para eu ir. Tem aí inclusive o Luiz Saião faz umas viagens aí, que o dia que eu puder eu vou fazer. Eles viajam nesses lugares onde Paulo viajou, essas igrejas aí e tal. São lugares deslumbrantes, cenários assim maravilhosos. As ilhas lá não sei nem sei o nome para falar aí, mas das ilhas gregas lá e tal, lugar maravilhoso. Aí você fala assim, nossa, Paulo era um privilegiado, né? Vai viajar com o Paulo uma vez para você ver. Quer que eu te fale uma coisa? Você quer que eu te fale uma coisa? Eu vou te falar uma coisa, eu não sou Paulo, tá? Eu não sou Paulo. Mas eu vou falar que funcionou para mim, talvez funcione para você. Sabe por que eu acho que uma das razões que Paulo não desistiu? Porque você levar pedrada, se você é apedrejado a ponto de você ficar desmaiado e quase morto, levantar, entrar na cidade e continuar a viagem, ou você é doido, ou você tem alguma coisa muito forte que te move. Doido Paulo não era. O que o movia? O que o movia era o propósito, ele tinha um senso claro do que devia fazer. Ele tinha as dificuldades, ele tinha as tribulações, as perseguições. Você acha que Paulo era unanimidade, né? Você fala, nós estamos usando Paulo como a referência do nosso ministério. Se você vivesse na época de Paulo, você ia chegar numa reunião missionária assim, que nem nós estamos hoje, na hora do café alguém ia chegar assim, sabe o Paulo? Sei. Ele se acha, né? Aqui Paulo, o apóstolo. Imagine que agora ele anda escrevendo carta para as igrejas, ele acha que só ele que manda. Nós também sabemos as coisas, por que só ele que acha que manda? Não, mas o Paulo é apóstolo. Não, também somos. Ele era questionado. A segunda carta aos Coríntios, ele escreve para defender o seu... Os caras falavam assim, esse Paulo é muito macho mesmo, né? Por carta. Quando ele chega aqui, esse baixinho aí, parece talvez para tirar baixo, esse baixinho aqui, não dá, nem abrir a boca não consegue. Depois manda essas cartas bravas assim. É tipo o Claudinho, assim, mandava carta brava, depois chegava lá, era pequenininho e tal. Eles falavam isso do Paulo. Agora, você acha que Paulo não tinha nunca motivo para desistir ou para ficar desanimado? Aliás, ele falou assim, a gente fica de vez em quando mesmo abatido, mas desanimado não, perplexo, mas não atribulado, tal, mas não vou desistir. Por quê? Porque eu sei o que estou fazendo. Olha, gente, eu não sei se... Vou perguntar aqui. Desligamos as câmeras para que ninguém fique sabendo, tá bom? Não, estou brincando. Quem já pensou em desistir do ministério aqui? Quem não levantou a mão está mentindo. Estou brincando. Dificilmente um servo de Deus ou um missionário não pensou nisso. Eu não sei vocês, e não dá tempo de ouvir cada um aqui. Eu já pensei em desistir 3 vezes esse ano. Nós damos em março, porque uma vez por mês. Não, tá pouco. Não, tanto assim não. Tanto assim também não. Mas eu vou dizer uma coisa, sabe? Da última vez que eu tive assim
questionamento mais forte comigo mesmo, assim, né? Será que eu não errei? Porque eu fiquei tanto tempo relutando com essa ideia, né? Será que, de repente, não era isso? Assobiaram o outro e eu achei que era para mim, acho que não é para mim. Aí eu falei assim, pensei comigo mesmo, né? Será que se eu desistisse agora e fosse fazer outra coisa, o que eu podia fazer? Uber, por exemplo. Posso fazer Uber. Eu tenho o carro, vou lá dirigir meu Uber, posso fazer. Eu posso dar aula. Eu tenho um monte de coisa que posso fazer. Não que eu seja bom, mas é que eu trabalhei 35 anos com carteira assinada. Nunca foi problema para mim trabalhar. Aí, até aí eu não estou decidido se eu fico ou se eu vou. Mas aí vem a seguinte pergunta. Será que eu conseguiria deixar de fazer o que eu estou fazendo? Fazer outra coisa não é problema. Mas eu gostaria de abrir mão e parar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não consigo fazer isso. Agora, não é que eu quero me apegar ao ministério. O ministério não é meu Deus. Não é aquele negócio assim, não, se eu não puder fazer mais o meu ministério, eu morro. Então, seu Deus é o ministério. Isso é outra coisa. Então, nosso Deus é Deus. O ministério é o que Ele deu para a gente fazer. Agora, se você chegar à conclusão de que você não consegue deixar de fazer isso nunca mais, apesar de qualquer coisa, é porque você entendeu qual é o seu propósito. Não quer dizer que vai ser tudo legal, porque você nunca vai chorar um dia. Não quer dizer que você nunca vai ficar com vontade e falar assim, gente, não dá mais, isso aqui acho que chega, acho que eu errei e tal. Mas quando acontece isso, você levanta assim daquela prostração, que às vezes não é nem oração, é prostração, e fala assim, não quero fazer outra coisa. Aí você começa a entender um pouquinho o que é propósito. Não é o que você sonha. É o que Deus sonha. Eu acho que talvez seja a experiência de todo mundo, né? Todos nós vamos ter esse momento, assim, né? Esses momentos. Agora, o que você vai fazer com aquilo que Deus te mostrou que você tem que fazer, né? Esse chamado específico aí, ele vai ter implicações no seu dia a dia. Então, por exemplo, sua agenda diária tem que refletir isso também. Suas atividades, seus planejamentos, o dizer sim ou não, porque quando você tem um propósito específico, você não vai aceitar todos os convites, você não vai dizer sim para tudo, você não vai conseguir fazer tudo o que as pessoas, o que as demandas surgem. Ninguém foi chamado para fazer tudo. Por isso não seria propósito, seria insanidade. E é por isso que tem gente que fica insano depois. Você fica girando feito um helicóptero e não sai do lugar, né? Agora, se você não tiver essa convicção bem definida, é isso que Deus quer para mim e é isso que Ele... Agora, como é que Ele demonstra isso? Como é que você fica sabendo? Eu penso que, fundamentalmente, você descobre esse propósito e esse seu chamado baseado naquilo que você tem de dons e talentos e paixões. Você pode ter o mesmo dom, mas você pode ter uma outra paixão.
que o outro tem, mas tem uma paixão diferente. O que é paixão? Paixão é aquilo que consome você. É aquilo que você faz sem nem perceber que o tempo passou. Dom é aquilo que você faz com mais facilidade, porque você tem habilidade para fazer. Quando você identifica os dons que você tem e quando você identifica as paixões que você tem, você andou metade do caminho na direção do seu propósito. Agora, quando você faz tudo o que aparece, a tendência é que você fuja do seu propósito. Se você gasta 70% do seu tempo usando em uma atividade que não usa o seu dom, você está fora do seu propósito. Porque quem é que distribui o dom? Não é o Espírito Santo que distribui? Ele distribui conforme o quê? Ele distribui conforme a sabedoria e conforme o desígnio dele. Agora, Deus sabe melhor do que você, quem você é e para que Ele quer te usar. Se Deus te deu um dom na área de ensino, você gasta 90% do seu tempo servindo os outros, no ministério de serviço, você está fora do seu propósito. Daí que entra a questão da necessidade de uma gestão de ministérios, assim, de um planejamento. Eu acho incrível quando às vezes você faz 2 ou 3 perguntas para as pessoas, elas entendem já nesse sentido, porque elas sabem que querem servir a Deus. Eu não encontrei até hoje, não estou dizendo que não exista, eu não encontrei até hoje nenhuma das sessões que eu fiz, não só aqui nesses dias, mas que eu tenho feito por aí, dessa questão de gestão ministerial, eu não encontrei nenhum missionário que não sabia o que ele estava fazendo no campo. Mas eu encontrei quase todos que estavam fazendo tanta coisa, menos o que eles estavam fazendo, o que eles foram fazer. Porque, principalmente missionário em situação de trabalho pioneiro, ou missionário que está revitalizando a igreja, ele passa por um processo que ele tem que fazer praticamente tudo. Só que depois que ele começa a entrar nesse processo, ele entra num outro processo, que é achar que só ele que é capaz de fazer tudo. E depois vai para um terceiro processo, que ele pensa assim, se eu não fizer tudo, vão achar que eu sou vagabundo, vão me mandar embora. E aí, todas essas coisas podem levar anos para chegar nisso. Não acontece numa semana. Pode levar 10, 15 anos. Quando ele chega nesses 10, 15 anos, o cara está exaurido, ele está morto. Fisicamente, emocionalmente, tudo. Por quê? Porque ele perdeu o propósito. O que vai entrar no lugar? Frustração. É por isso que o cara quer desistir do ministério. Fala, não chega, não quero mais saber disso. Aí, de vez em quando, você tem que parar e vem aquela questão. Mas você não quer mais fazer isso? Não, eu não consigo deixar de fazer isso. Eu nasci para fazer isso, eu quero fazer isso. Tá bom, só que eu não sei como eu faço. Então aí você precisa parar, dar uma planejada e olhar. Qual que é o meu ilírico aqui? Qual que é o meu Jerusalém? Para onde que eu tenho que caminhar? E nessa hora, eu vou falar um negócio meio... Gary, desculpe, o Gary falou que eu estou pegando mais leve, mas agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Obrigado por notar, Gary, eu estou tentando pegar mais leve mesmo, mas agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Nessa hora, você tem que tomar muito cuidado com conversa mole dos outros. Porque o que tem de gente que não vai estar do seu lado na hora que o bicho pegar, mas vai estar do seu lado para falar bobagem na hora que não precisa. O que tem de conselheiro, amigo de Jó, é uma grandeza. Então, ouça pessoas com discernimento, mas tome cuidado com os amigos de Jó. Tem gente que acha que você só vai estar servindo a Deus se você fizer o que Ele faz, ou se você fizer o que Ele quer que você faça. Se você tem convicção, ignore sumariamente esse tipo de bobagem. Fique com aquilo que Deus te falou e procure pessoas que possam te ajudar a cumprir o que Deus te falou. Agora, como é que você sabe se Deus te falou ou não? Não é só pelo resultado, mas também pelo resultado. Entendeu? Não é só se a sua igreja está crescendo ou não, mas também se você está tanto tempo num lugar e a coisa não anda, alguma coisa pode estar errado. Pode ser que não seja com o seu propósito, pode ser que seja com o seu plano, com o seu jeito de fazer, com a sua estratégia. Não foi todo lugar que Paulo foi, que Atenas não teve igreja. Ele não pregou lá Atos 17, não foi em Atenas que ele pregou? Quantas igrejas formou lá? Nenhuma. Ele foi para frente, ué. Ele não ficou 50, vou ficar aqui em Atenas até ter uma igreja. Ele foi para frente, ué. Às vezes você pensa de um jeito e sai de outro. O propósito tem que continuar. Então, algumas pessoas Deus leva para um lugar para ficar 30 anos. Você já deve ter ouvido história dessas. Não tem as histórias do missionário que foi lá para os índios, ficou 30 anos, não converteu ninguém, ele saiu, tem uma igreja de não sei quantos lá. Não tem os irmãos lá, os americanos que vieram aqui para a Bolívia nos anos 50, né, os Jim Elliot, a turma dele lá, né? Eles morreram, eles foram assassinados pelos índios, não viram um crente lá.
Quem foi batizar o primeiro crente lá foi a viúva, praticamente, né? Que foi lá, a mulher que foi lá para evangelizar, e hoje tem igrejas fortes lá naquele povo. Era o propósito de Deus para eles. Tá bom. Então, algumas pessoas vão ser, talvez o propósito para você, por exemplo, seja na área de evangelismo, e você vai ser um missionário pioneiro. Então, provavelmente, você não vai ficar num lugar só. Porque eu acho engraçado o cara falar assim, eu sou missionário pioneiro, mas ele fica 50 anos no mesmo lugar. Já plantou a igreja faz 45, o que está fazendo lá? Se ele tivesse consciência mesmo de que ele é um missionário pioneiro, o que ele ia fazer? Eu vou plantar uma igreja aqui, está plantada, entrego na mão de quem é ensinador, que nem Paulo fazia lá, deixou o Timóteo cuidando, o Tito não sei o quê, vai para outro lugar. E vai para outro lugar. Tem outros que são ensinadores. Talvez eles vão ficar também num lugar até edificar aquela igreja. Talvez eles vão ficar numa abrangência um pouco maior. E não sou eu que determino isso. E nem você, é o propósito. Você tem que ter o discernimento para isso. O problema que eu tenho não é com um missionário que viaja bastante. O problema é o missionário que viaja bastante sem saber o que está fazendo. Pinga. Não pinga, falando de pingar, né? Espero que essa outra não entre. O cara viaja, é missionário itinerante, mas para fazer o quê? Ninguém sabe, nem ele sabe. Né? O cara fica rodando. Por que você faz isso? Então, propósito é mais ou menos aquela pergunta que você, quando você tem propósito, você sabe responder a pergunta assim, não, eu estou fazendo isso, eu estou vivendo para isso. Às vezes pode demorar, vai ter percalços, tá tudo bem, mas você vai ter uma sensação de que a sua vida está valendo a pena. É isso que Paulo está falando assim, olha, a minha vida não vale nada, a não ser para isso. Paulo podia ser, e seria, sem dúvida nenhuma, um rabino, igual de Gamaliel, maior que ele talvez. Ele foi preparado para isso. Se Paulo perdesse o emprego como missionário, é claro que você sabe que Paulo era missionário da Igreja dos Irmãos, né? É óbvio. Né? Se Paulo perdesse o emprego dele, se tirasse o nome dele da ID, o que é que ele ia fazer? Ele fácil voltava para Jerusalém e ia dar aula numa escola lá, abriu uma escola dele, está tranquilo. Mas Paulo falou assim, mas quem falou que eu quero isso? Isso para mim isso aí não faz sentido para mim. Isso não me realiza. O que me realiza é ser missionário. Apanhar, Paulo? Não, lógico que não. Você acha que Paulo fala assim, olha, o que eu gosto mesmo é levar a surra dos judeus, 40 açoites, eu gosto disso. Olha, como vai ser a próxima? Não vejo a hora. Lógico que não era isso. Não é que ele sentia prazer nisso, mas ele suportava isso, porque ele falava assim, não, a minha vida inclui isso. E está tudo bem que inclua isso. A nossa vida, você sabe, inclui uma opção de coisa. A vida de um missionário, especialmente enquanto a gente não ensinar as igrejas o que a gente deveria ter ensinado há bastante tempo, agora parece que está melhorando, não sei se está ou não, mas assim, a nossa vida como missionários inclui restrições financeiras, às vezes seríssimas, inclui, às vezes, não conseguir dar alguma coisa para o nosso filho que todo mundo tem, mas você não pode dar para o seu filho. Inclui você não poder trocar de carro cada 10 anos, você pode trocar de cada 15 em 15, e ainda tem que tomar cuidado, porque chega com o carro novo, a oferta cai, você chega com o carro novo, cancela a oferta. Não pode. Inclui não poder tirar férias, tem gente que acha que missionário não pode tirar férias. Agora, assim, eu sei, se você está na obra missionária, você já sabe disso. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos alguns irmãos lá, inclusive, temos alguns irmãos lá que viajam para o exterior 2, 3 vezes por ano com a família inteira. Onde você está agora? Estou em Paris. Pois não, eu pensei que era tem uma sorveteria chamada Paris lá. Não, estou na Torre Eiffel. Mas você está voltando quanto? Eu não sei, que ainda preciso passar na Alemanha, na Itália, não sei onde, tal, volta. Dali 2 semanas, eu falei assim, agora eu vou para a Austrália, vou lá. Tem, o cara tem dinheiro, tá bom, acho que tem que ir mesmo. Tal. Eu sei que como missionário, eu não vou poder fazer isso. Tudo bem, o que tem? Apesar de que, por ser missionário, já consegui levar minha família para lugar que eu nem imaginei que poderia levar um dia. Mas eu não estou lá no campo missionário para isso. Então, eu já sei que a minha vida não vai ser a vida de como se eu fosse um grande empresário e ganhasse 250 mil por mês. E daí? Você quer trocar de vida? Eu não quero. Eu não quero. Porque eu sei que em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu faça aquilo que Jesus me confiou para fazer. Então, a gente sabe que vai ter restrições, a gente sabe que vai ter dificuldades, a gente sabe. Tudo a gente sabe. Mas a gente sabe que a gente só vai ter sentido na vida se a gente fizer isso. Por isso que não faz sentido, já que é negócio de sentido, embora seja compreensível, que em algum momento da sua vida você fala assim, eu estou cansado disso, eu acho que eu vou abrir mão disso aqui. Quando isso acontecer, antes de desistir, revisite o seu propósito. Revisite o porquê que você está fazendo. O dia do seu chamado. O conteúdo do seu chamado. O que já foi feito. A gente não tem o costume de olhar o que já foi feito.
A gente sempre acha, essa é outra característica que eu tenho visto nos missionários com quem eu converso. O pessoal lá da Indonésia falou assim para mim, eu fiquei 5 anos aqui, não fiz nada. Ele e a esposa. Nós não fizemos nada, nós estamos perdendo dinheiro, eu tenho vergonha de olhar na cara das pessoas que estão investindo no nosso trabalho aqui. É mesmo, mas não fizeram nada. 2 semanas depois de conversas, ele me mandou um vídeo com algumas coisas que estavam fazendo. Eu falei, quem fez isso aqui? Não, é o que a gente está fazendo aqui. Mas quem fez isso? Não, nós fizemos. Vocês não falaram para mim que não tinham feito nada? O que esse cara fez em 5 anos, eu não vou fazer na minha vida inteira, gente. Não vou fazer na minha vida inteira. Só que ele não estava vendo isso. Porque tinha tirado o olho do propósito e tinha colocado o olho no hoje. Por isso que você não pode fazer de tudo. Se você quiser abraçar o mundo e fazer tudo, você vai ficar tão envolvido nas demandas que você não vai conseguir nem olhar o que Deus está fazendo por você. E muito menos olhar para frente e falar assim, não, ainda tem muito. Que é isso, vamos em frente aqui. É por isso, aí entra uma série de coisas, não vai dar tempo de falar isso, talvez amanhã. Aí entra uma série de coisas que você tem que levar em conta. Por isso tem que cuidar da sua saúde. Por isso tem que fazer caminhada. Não para cair, Cleusa, que coisa feia. Vai cair no meio da rua. E fala de mim ainda. Não vou falar bem feito, porque a Bíblia diz que não pode. Não foram me chamar para fazer caminhada, porque eu contei que tinha caído e eles não queriam passar vergonha comigo. Caiu, eu fiquei sabendo que você caiu, tá vendo? Tá vendo? É isso aí. Mas tem que fazer caminhada, tem que ir no médico. Você é missionário aí acima dos 40, você acha que a próstata de missionário não dá câncer? Tem que ir lá, meu amigo, tem que ir lá. Eu sei que não é fácil, mas vai lá. É melhor uma dedada do que um câncer. Vai lá, tem que fazer. Isso faz parte. Se você estiver doente, você não vai fazer o serviço. Não tiro férias. Eu não tiro férias porque o diabo não tira férias. Mas ainda bem que você não é o diabo. Tire você. Você já ouviu gente que fala isso? Eu não posso parar porque o diabo não para. Então tá, então continue. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer de estafa e o diabo vai continuar vivinho da Silva. Não adianta. Coloque o propósito e se prepare para isso. Se prepare para isso. Aprenda a fazer a administração. Olhe para a sua agenda e veja o que nessa minha agenda aqui não podia estar. Isso aqui, tira. Não tem nada a ver com o meu propósito. Pode ser até do ministério. Estou aconselhando casais, mas eu sou evangelista. Vou parar de evangelizar, mas eu vou exagerar. Mas eles vão se separar. Que se separe. Sabe por quê? Porque deve ter outra pessoa no corpo de Cristo que Deus capacitou para cuidar dele. Deixa esse cara ir cuidar. Você fica fazendo, o cara fica confiando em você. Você fica... Missionário não é contratado para fazer o serviço de todo mundo. Ele é contratado para fazer o serviço dele. Os outros fazem o seu. Você não tem que ficar levando... Se quiser, pode, mas não é obrigação sua. Tem que ficar levando mulher grávida no hospital 2h30 da manhã. O nome disso aí não é missionário, o nome disso é motorista de ambulância. Leva o cara lá e põe o cara. Por que a gente tem que fazer? Porque a gente começa a assimilar coisas que não têm a ver com o nosso propósito. A gente quer parecer imprescindível. Você não é imprescindível, você não é insubstituível, você só tem um propósito. Cumpra o seu propósito, que está muito bem feito. Busque sentido para a sua vida no propósito que Deus te deu. E assim por diante. Eu falei que esse é o ponto alto para mim, porque eu creio que esse aqui move quase todos os outros. Então, agora nós estamos tudo com fome, que o nosso propósito também está na hora de almoçar, né? Mas aí, durante o dia, a gente vai poder conversar mais sobre isso e talvez amanhã a gente volte a esse assunto na perspectiva de como a gente pode tornar isso prático na nossa vida. O conceito aí, voltando lá para o seu papelzinho ali, o conceito aqui é profundo senso de... A marca, profundo senso de propósito, o conceito é planejamento. Por quê? Você sabe para onde você está indo? Como é que eu chego até lá? Talvez esteja na hora de você sentar um pouquinho e olhar para 4 ou 5 anos lá na frente e dizer assim, onde é que eu quero estar lá, daqui 4 ou 5 anos? Esse é o meu propósito. Como é que eu chego lá? Vou me planejar. Isso tem que ser refletido na sua agenda do dia a dia. Então, essa é a parte prática aí. E nós podemos depois conversar sobre isso com quem tiver interesse. Eu não vou abrir para perguntas porque já estourou o tempo nosso. E a única pergunta que eu tenho certeza que todos querem fazer é que horas é o almoço. Então, vamos encerrar. E aí, quem pode orar por nós, por favor? Quem pode orar para nós pedindo que Deus dê sabedoria para a gente discernir, reavivar ou definir o nosso propósito? Ore por isso também. Ore pelos obreiros que estão aqui, para o pessoal que está assistindo aí, por favor.